carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, e vamos ler dos versículos 27 a 30. Portanto, a última secção do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ficar de pé para ouvirmos a leitura da palavra. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos usar os próximos momentos para nos saudarmos e, se tiver oportunidade, para orarmos pelo nosso irmão ou pelos nossos irmãos que estiverem perto de nós. Senhor, nesta hora queremos entregar as nossas vidas a Ti e pedimos-te que abras os nossos corações. Precisamos de ouvir a Tua palavra. Pedimos-te a Ti, Espírito Santo, que nos dês ouvidos para ouvir, corações que recebam e entendam o que nos tens a dizer, Senhor. Precisamos que Tu, Espírito Santo, mudes a nossa vida e nos apontes mais para Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de termos a palavra aberta, Senhor. Dirige as minhas palavras e dirige a Igreja nesta hora, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje chegamos ao final do primeiro capítulo desta carta de Paulo aos Filipenses. Temos estado neste livro do Novo Testamento desde o início do mês de setembro e vale a pena fazer um breve resumo do que temos visto até agora. Então, Filipenses eram os cristãos que viviam em Filipos, que era uma cidade, uma colónia do Império Romano na Ásia Menor, na nossa atual Turquia. E Paulo, se vocês puderem folhear a carta brevemente, Paulo inicia a carta com uma saudação e uma oração pela Igreja, nos primeiros versículos, onde ele vai destacar logo a centralidade de Jesus e o poder de Deus no sucesso da comunhão que a Igreja tem com o apóstolo Paulo. Depois Paulo avança para falar sobre a importância do progresso do Evangelho e como a prisão onde Paulo está, a circunstância de prisão de Paulo foi usada para esse propósito, para que o Evangelho progrida. Então Paulo diz que, sabendo que a intenção com que pregamos Jesus de facto importa, a alegria fundamental de Paulo está em que Jesus é pregado de qualquer modo. E existia pessoas que estavam a pregar Jesus por boa vontade e outros a pregar por inveja. Mas Paulo alegrava-se, acima de tudo, que Cristo estava a ser pregado e o Evangelho estava a progredir. E, finalmente, no domingo passado, vimos que Paulo descreve todo o seu viver como estando preso a Cristo. E, por isso, a morte não é perda, mas é lucro. E Paulo diz, para mim, viver é Cristo. Então, Paulo dá uma espécie de uma nota autobiográfica, não é? Fala acerca de si próprio, que redunda na exaltação de Cristo, na sua própria vida e morte. Depois de ele fazer isso, agora ele vai deixar indicações, ele vai deixar imperativos para os filipenses, para que os filipenses também se gloriem, para que eles se alegrem no Senhor Jesus, na unidade cristã que eles devem viver. Então, tudo aquilo que Paulo escreve até agora e tudo aquilo que Paulo vai continuar a dizer e tudo aquilo que nós vamos continuar a ver nesta carta tem o centro em Jesus. Nunca podemos esquecer isto. Nunca podemos observar um aspecto em particular do que Paulo está a dizer, seja a união, seja a fidelidade, seja o arrependimento. Há parte da centralidade de Jesus na sua Igreja. Então, devemos manter os nossos olhos nisto. Neste texto, a ideia principal é de que a graça de Deus sobre os filipenses é vista na fé deles, na fé que eles têm, e no facto dessa fé os levar a sofrer por Jesus. Vejam lá no versículo 29 o que é que Paulo diz. Ele diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes ou de sofrer
por Cristo e não somente de crerdes nele. Então esta é a ideia principal. Os filipenses recebem graça de Deus naquilo que é a fé deles em Cristo, mas também naquilo que eles sofrem por causa da fé que têm no Senhor Jesus. Por causa disso, por causa da graça de Deus, Paulo exorta, Paulo deixa um imperativo aos filipenses a viver uma vida digna do Evangelho. É por causa da graça de Deus que Paulo diz no versículo 27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. No original, no grego, quando Paulo escreve, a intenção de Paulo nesta expressão que ele usa, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho, a intenção de Paulo é que os filipenses vivam como cidadãos. Okay? Esta é a ideia que está aqui. Vocês devem viver como cidadãos. Por um lado, como cidadãos romanos, e eles percebiam esta imagem que Paulo estava a usar, porque eles eram colónia do Império Romano, por isso eram cidadãos romanos. Então, por um lado, como cidadãos romanos, por outro lado, como cidadãos dos céus. Porque Filipos, aquela igreja, era também uma colónia dos céus. É uma colónia do reino de Deus. Então Paulo está a dizer que os filipenses, enquanto cidadãos romanos, enquanto cidadãos de Roma e enquanto cidadãos celestes, devem viver de modo digno do Evangelho. As boas notícias de que Jesus é o Salvador de todo aquele que crê têm implicações para a nossa vida, tanto para o agora que estamos a viver aqui, como para o porvir, aquilo que virá. Por causa do que Jesus fez por nós na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus, a fé que nós agora temos nele determina a maneira como vivemos aqui e agora, apontando para a nossa verdadeira e eterna morada, o reino dos céus. Porque Jesus garantiu comunhão eterna para nós com Deus, para todo aquele que crê em Cristo, deve ser essa comunhão com Deus a invadir e a dirigir a vida do cristão neste mundo. Viver por modo digno do Evangelho significa isso. Porque Jesus vos salvou, vocês devem mostrar essa salvação na maneira como vivem, como cidadãos do Império Romano, como cidadãos dos céus. E como é que isto se faz? Como é que isto acontece? Ora, Paulo dá 3 imperativos aos filipenses. O primeiro, no versículo 27, Paulo começa a dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, primeiro, que estáis firmes em um só Espírito. Então, como é que eles poderiam viver de modo digno do Evangelho? Estando firmes num só Espírito. O que Paulo quer transmitir na expressão de estar firme é o dever do soldado na batalha. Era aquilo que o soldado romano era chamado a fazer. Não devia ceder 1 milímetro de terreno, por mais forte que fosse a oposição do inimigo. Era esse o dever do soldado. Não devia recuar 1 milímetro sequer, por mais forte que pudesse ser a oposição do inimigo. Significa um firme compromisso para com a sua convicção. Essa é a tua convicção, então tu vais ter um compromisso firme em relação a isso. Tal como um soldado no campo de batalha, não vais recuar, vais ficar firme. E isto não era fácil de executar perante a oposição que Paulo e os filipenses tinham. Paulo estava preso em Roma, provavelmente em Roma, é essa a opinião generalizada, provavelmente pela elite da guarda romana. Os filipenses habitavam numa colónia romana, estavam sujeitos a serem perseguidos pela adoração a Cristo e não pela adoração ao imperador. Eles corriam este risco. Era difícil executar esta firmeza perante esta oposição. Mas há algo extremamente importante que Paulo está aqui a dizer e que a maioria das nossas traduções para o português ignoram. Quando nós lemos "estai firmes num só Espírito", esta é a tradução que eu li, é isto que diz aqui, não é? "Estai firmes em um só Espírito". Quando nós lemos isto, ou, por exemplo, noutras traduções aparece "num mesmo Espírito",
nós retiramos daí a ideia de unidade no espírito humano, de comunhão humana, comunhão entre eles, natural, humana. Aliás, essa ideia é muitas vezes carregada pela expressão que aparece depois. Vejam lá, estai unidos em um só espírito, ou no mesmo espírito, como uma só alma. Portanto, esta ideia que há uma união natural entre homens é carregada por aquilo que vem a seguir, como uma só alma. Ora, quando nós lemos a carta toda, quando nós lemos os 4 capítulos da carta aos Filipenses, nós percebemos que a intenção de Paulo é falar da firmeza que existe não no espírito humano, mas no único Espírito. É essa a ideia. No único Espírito, o Espírito Santo. A ideia de Paulo é dizer aqui, quando lemos num só Espírito, é dizer num só Espírito Santo. Vejamos outras referências na mesma carta. Quando nós lemos no capítulo 1, versículo 19, Paulo diz, provisão do Espírito Santo. Podem ir até lá. Paulo diz assim, porque estou certo que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, é o Espírito Santo que está aqui. E depois no capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz, se pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. A ideia aqui é o Espírito Santo. Paulo, ao dar estas referências, ele mostra que o uso deste termo um só Espírito que acabámos de ler aponta para o Espírito de Deus como a fonte da libertação e união daquela igreja. Também, mais à frente, no primeiro versículo do capítulo 4, encontramos a expressão paralela a esta firmeza que Paulo quer para os filipenses. E essa firmeza vem somente do Senhor. Paulo descreve firmes no Senhor. Portanto, a capacidade para a firmeza não vem do espírito humano, mas do poder do único Espírito. Num só Espírito significa no único Espírito. O Espírito Santo de Jesus Cristo. Não sei se há alguma tradução em português dos irmãos traz esta ideia, ou todas as traduções que os irmãos têm dizem num só Espírito, como a minha. Não há nenhuma que diga no único Espírito Santo. Há traduções no inglês que conseguem transferir esta ideia melhor, ok? Colocam o Espírito com letra grande, identificando como o Espírito Santo. Muito bem. Então, a capacidade para a firmeza não vem do Espírito humano, mas do poder do único Espírito, o Espírito Santo de Jesus Cristo. A força dos filipenses devia estar onde a nossa força deve estar também, no Espírito Santo. Então, como é que os filipenses podiam viver de modo digno do Evangelho? Estando firmes no único Espírito Santo. Então, este é o primeiro imperativo, a primeira indicação que Paulo dá. A segunda, ainda no versículo 27, lutando juntos pela fé evangélica, ou como diz noutras traduções, pela fé do Evangelho. Lutando juntos pela fé do Evangelho. Paulo continua a dar corpo ao princípio da firmeza e união cristã na batalha, com a expressão lutando juntos, que dá, mais uma vez, uma imagem militar aos filipenses. E a imagem que ele está a passar é de soldados a combaterem lado a lado. Ok? Paulo, quando diz isto, lutando juntos, ele está a dar a imagem dos soldados romanos a lutarem lado a lado, bem juntos, bem próximos. E é nesta expressão, reparem, é nesta expressão, lutando juntos pela fé do Evangelho, que nós devemos juntar a expressão anterior como uma só alma. É aqui que nós devemos juntar a expressão como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. A ideia de um batalhão de soldados que luta como uma só unidade, como se fossem um só, a avançarem juntos como um só. A tradução Almeida Revista Corrigida é melhor aqui, que é uma tradução anterior a esta que eu li, atualizada. E ela diz assim, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. É mais adequada esta tradução. No original, a expressão que Paulo usa para a alma, com a mesma alma. Ele quer falar do centro do que é mais nevrálgico no ser humano. Aquilo que é absolutamente central. Se quisermos, Paulo quer referir-se
ao centro do próprio centro. Aquilo que, de facto, define o que o ser humano é, o que uma pessoa é. A Igreja devia viver unida de tal maneira que seria como se todos os filipenses fossem uma só alma. Ok? Como uma só alma, com o mesmo ânimo, vocês devem lutar juntos pela fé do Evangelho. E, novamente, Paulo pretende alertar a Igreja para o perigo da desunião que existe dentro dela. Isso é referido no final da carta, quando Paulo se refere a Evódia e a Síntique, que tinham problemas entre si. Paulo diz à Igreja, vocês devem resolver isso. Então Paulo está a alertar a Igreja. Ao dizer que vocês devem lutar juntos pela fé do Evangelho, Paulo está a alertar para a desunião que também está a acontecer dentro da Igreja e que a Igreja é chamada a resolver. Esta união numa só alma, num só ânimo, só é possível porque antes existe a firmeza num só Espírito Santo. E esta união acontece porque a luta que a Igreja tem é pela fé do Evangelho. E isto é muito interessante. A luta que Paulo diz que a Igreja deve ter é pela fé do Evangelho. Pela fé que receberam de Cristo. Esta luta não é contra alguém, mas é uma luta pela fé do Evangelho. É uma luta a favor da fé do Evangelho. Mais uma vez, Paulo quer trabalhar contra as lutas dentro da Igreja. Paulo carrega de tal modo neste assunto da unidade, da proximidade espiritual entre os cristãos, que nós podemos dizer que para um cristão, as verdadeiras almas gêmeas, e a expressão de almas gêmeas, não pertence ao imaginário romântico. Para um verdadeiro cristão, quando nós podemos usar a expressão almas gêmeas, nós queremos referir-nos à luta comum por viver e proclamar o Evangelho. É isso que Paulo nos chama a viver. Nós devemos ser almas gêmeas uns dos outros enquanto cristãos, porque estamos unidos a lutar pela maneira como vivemos o Evangelho e como proclamamos o Evangelho. Essa é a nossa luta, essa é a nossa união. A fé de cada cristão aqui, a fé de cada irmão, de cada um de nós que é filho de Deus. É dom de um só Espírito. Um só Espírito, um só corpo. Como um só. Como uma única alma, uma só alma, o mesmo ânimo. Então este é o segundo ponto que Paulo dá aos filipenses. Vivam de modo digno do Evangelho, estando firmes num só Espírito, no mesmo Espírito, no Espírito Santo, lutando juntos pela fé do Evangelho. E a terceira, no versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, o terceiro imperativo que Paulo dá aos filipenses é: não se intimidem com os adversários e os opositores. A firmeza no Espírito Santo, na luta comum pela fé do Evangelho, é visível no facto de que nada deveria assustar os filipenses ao ponto de abandonarem a luta. Uma vez que eles estavam firmes no Espírito Santo, uma vez que eles lutavam juntos, nada podia, nem nada devia assustá-los ao ponto de quebrarem na batalha. A mesma expressão era usada para os cavalos assustados na batalha. A mesma palavra que está aqui a ser usada era usada para caracterizar os cavalos que na altura se assustavam no campo de batalha. A Igreja não deve ficar intimidada como muitas vezes os cavalos ficam ou ficavam no campo de batalha. Não importa o tamanho da oposição, quando a firmeza do Espírito Santo na luta que é feita lado a lado como uma unidade. Não importa o tamanho da oposição. Quando esta firmeza no Espírito Santo acontece e quando a luta é feita lado a lado. Quando a Igreja vive desta maneira, unida na dependência e na força do Espírito Santo, não há nada que a possa deter. Não há nada que possa deter a Igreja. As forças bélicas do Império Romano representavam uma ameaça muito forte para a Igreja, de facto. Muito forte.
e em particular para Paulo, que estava preso, mas para os filipenses também. Como eu já referi, eles habitavam numa colónia romana e Roma acreditava na adoração ao imperador. Eles não faziam isso. Eles adoravam Cristo e proclamavam Cristo. Eles não proclamavam o imperador. A luta da Igreja por fidelidade em viver e em pregar o Evangelho colocava a cabeça dos filipenses no cepo a toda a hora. Mas isso não os deveria assustar. Eles sabiam que, pela fé que eles tinham, eles estavam a correr risco de vida todos os dias. Mas isso não os devia assustar. Lembramos aquela passagem que Jesus diz em Mateus 16: porque nem as portas do inferno podem prevalecer contra a Igreja de Cristo. Nada devia assustar, nada podia assustar os filipenses. Se o Evangelho assegura, se o Evangelho garante que a nossa eternidade está segura com Deus, o que é que pode assustar-nos neste mundo? Se é isso que o Evangelho nos traz, acreditamos que é isso que o Evangelho nos traz, que a nossa eternidade com Deus está garantida, que a nossa comunhão com Deus está assegurada, o que é que neste mundo nos pode assustar? Isto não é uma pergunta retórica, eu gostava de ouvir a vossa resposta. O que é que neste mundo nos pode assustar? Nada. Muitas vezes o apóstolo Paulo faz este tipo de perguntas retóricas e em que a resposta é sempre nada, ninguém. No Salmo 118, no versículo 6, lemos esta afirmação e esta pergunta do salmista: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Resposta? Nada. Sabemos que fisicamente podemos sofrer tudo. O homem pode infligir-nos e fazer-nos o que quer que seja. Mas numa perspectiva de eternidade, numa perspectiva espiritual, ninguém nos pode fazer nada. Porque Jesus conquistou tudo para nós. Não existe nada que possamos sofrer que altere o facto de o Senhor permanecer connosco para sempre. É isso que está em causa. É essa a promessa que Jesus fez. Eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Nada vai alterar isto. E por isso Paulo diz: não estejais intimidados em nada. Paulo dá estes imperativos. Então recordamos: vivam de modo digno do Evangelho. Em primeiro lugar, estando firmes no único Espírito. Em segundo lugar, lutando juntos pela fé do Evangelho. E em terceiro lugar, não se intimidando com os adversários e opositores. Paulo dá estas indicações, estas exortações, imperativos aos filipenses, sustentando-os com a certeza de que eles terão de prestar contas ao apóstolo. Reparem lá no versículo 27. Paulo diz assim, começa a dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, e depois continua. Então, Paulo está a deixar aos filipenses, ele está a dizer o seguinte: olhem, eu vou saber como é que vocês estão a viver. E Paulo iria saber porque alguém da igreja de Filipenses iria visitá-lo. Epáfras, não era? Epáfras ia visitar Paulo e estava com Paulo lá na prisão. E Paulo está a dizer: eu vou saber como é que vocês estão a viver. Se isso significar ir até vocês, ou estando ausente, mas eu vou saber. E Paulo está a dizer: vocês estão a prestar contas da maneira como vocês estão a viver o Evangelho. Ok? Então Paulo está a sustentá-los, está a dar estes imperativos e não os está a deixar sozinhos. Ok? Paulo está a dizer: vocês devem fazer isto, devem viver de modo digno do Evangelho, mas lembrem-se, vocês estão a prestar contas. Ok? Eu estou em cima de vocês. Quer esteja aí, quer esteja aqui. A instrução cristã deve ligar o ensino da palavra, o Evangelho, e o contacto pessoal para uma prestação de contas que seja acompanhada e que torne palpável a santificação e o crescimento da Igreja. Okay? É isto que Paulo está a dizer. A instrução que ele está a dar não é isolada do acompanhamento que ele faz à Igreja, porque ele vai saber como é que a Igreja está a viver.
Ele ora por ela, Ele intercede por ela, para que esta santificação, este crescimento seja palpável, para que eles possam realmente perceber que estão a crescer na fé. Quando Deus nos ensina e corrige, Ele fala estando junto a nós através da presença do Espírito Santo. Quando Deus nos disciplina, nos corrige, nos ensina, nos exorta, Ele não nos deixa sozinhos. Ele faz isso estando connosco. O nosso crescimento espiritual como igreja deve obedecer a este princípio de companheirismo. Lembram-se aquela expressão no grego, koinonia, de comunhão bem profunda que eles tinham uns com os outros e com o apóstolo Paulo. O nosso crescimento espiritual como igreja deve obedecer a este princípio de companheirismo através da prestação de contas, de nos suportarmos uns aos outros. Porquê? Porque este companheirismo depende de nós, do espírito humano, da nossa união humana? Não. Porque é pela força e singularidade do Espírito Santo, do único Espírito Santo em nós. Então devemos guardar as palavras do apóstolo Paulo para nós, em que o nosso crescimento faz-se estando unidos, prestando contas uns aos outros, pedindo orações, apoiando-nos. Porquê? Porque é no Espírito que vamos fazer isso. É na força do Espírito Santo. Porque Ele é um só Espírito. E nós somos um só corpo. Percebem a ideia? Não faz sentido vivermos separados. Porque o Espírito Santo não vive separado. O Espírito Santo é um só Espírito. E Ele une a Igreja em si mesmo. As lutas que os filipenses reconheciam no ministério de Paulo, e vemos isso no versículo 29, quando Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de não somente quererdes, mas de sofrerdes pelo nome de Jesus, não é? De padecerdes por Cristo. E quando vamos a Atos 16, os filipenses sabiam o que é que Paulo e Silas tinham sofrido lá em Filipos. Eles tinham sido presos, ok? Foi na prisão que o carcereiro se converteu. Portanto, os filipenses conheciam o sofrimento de Paulo pelo Evangelho. E este sofrimento que os filipenses reconhecem no ministério de Paulo não são exclusivas do apóstolo, ok? Pela graça de Deus, a comunhão na fé que os filipenses têm com o apóstolo também deve ser observada no que eles sofrem por amor ao Evangelho. A prisão do apóstolo Paulo devia servir de argumento para a Igreja perceber que ela estava no mesmo combate. O facto do apóstolo Paulo estar a escrever da prisão, está a dizer, olha, lembrem-se que eu estou preso, porque isto é um encorajamento para vocês, se lembrarem que o combate que eu tenho é o que vocês têm também. E a prisão do apóstolo Paulo devia servir de exemplo do contentamento, da fé, da esperança que Paulo tinha. E isso devia encorajar os filipenses a permanecerem firmes e unidos. E reparem, não apenas os filipenses, mas também nós. Nós devemos olhar para as palavras do apóstolo Paulo e devemos tirar encorajamento para nós também. Podemos não viver hoje o mesmo tipo de perseguição que o apóstolo Paulo e os filipenses sofreram no primeiro século. E nem ainda sofremos o mesmo tipo de perseguição que irmãos nossos sofrem noutros lugares do mundo. Mas à luz da palavra, não temos como viver a fé evitando a todo custo as lutas que surgem como consequência da nossa fidelidade ao Evangelho. Não há lugar para vivermos a fé a fugir das consequências que vêm porque vivemos pela fé no Evangelho. O mais importante, irmãos, não é vivermos sem dificuldades. Ainda que oremos a Deus que alivie as nossas dificuldades, mas o mais importante não é vivermos sem dificuldades. O mais importante é permanecermos fiéis, independentemente das dificuldades. Isso é o mais importante. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. O mais importante para vocês é que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Vocês sejam fiéis no vosso sofrimento. Um argumento que Paulo também utiliza para trazer consolo aos filipenses e encorajamento aos filipenses é o facto de o aperto e as lutas que a Igreja sofre por causa do Evangelho
funcionarem como evidência para eles da sua própria salvação, enquanto que para os de fora funcionavam como evidências de perdição. Lemos isso no versículo 28, como Paulo diz assim: Nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, ou seja, o que é para os de fora prova evidente que vocês estão perdidos, para os de fora o sofrimento deles era prova que a igreja estava perdida. Para a igreja, a evidência de que eles estavam salvos. Então, para os de fora, aqueles que não eram da igreja, o sofrimento dos cristãos era uma prova evidente da perdição final e completa da igreja. Eles seriam presos, seriam perseguidos, seriam mortos. Esta era a evidência que os de fora tinham. Ao passo que para os cristãos, para os crentes em Filipos, o sofrimento deles era uma prova evidente da sua própria salvação eterna. Meus amigos, o que é que o apóstolo Paulo diz? E isto, ainda no versículo 28, e isto da parte de Deus. Isto só é possível porque vem da parte de Deus. Só da parte de Deus, só pela graça de Deus é que circunstâncias tão difíceis podem ser usadas até para servir de confirmação de que estamos unidos em Cristo. À primeira vista parece-nos uma inevitabilidade trágica, mas na verdade, como o apóstolo Paulo diz, é uma bênção, é uma graça que Deus nos dá. A Igreja estaria a imitar o padrão do seu Senhor, do Senhor Jesus, ao recordar as palavras em João 15, 18 a 20, quando Jesus disse aos discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Isto é graça. Através de uma vida que se dispõe a sofrer pelo Evangelho, Deus dá ao seu povo evidências espirituais da salvação em Cristo. Uma vida que se dispõe a viver não só a fé, mas a sofrer pelo Evangelho. Deus dá ao seu povo evidências espirituais da salvação em Cristo. A lógica é a seguinte: se a nossa fé nos transforma ao ponto de estarmos prontos a sofrer e a morrer pelo Evangelho de Cristo, é porque o próprio Senhor Jesus garantiu essa graça para nós. Como diz no versículo 29, porque vos foi concedida a graça. Isto não vem dos filipenses, não vem deles. É-lhes dado pela graça de Deus. Se a nossa fé, se nós vivemos a fé de uma maneira em que estamos prontos, se a nossa fé nos transforma ao ponto de estarmos prontos a morrer por Cristo, prontos a darmos a nossa vida pelo Evangelho, é porque o próprio Senhor Jesus garantiu essa graça para nós, quando morreu na cruz no nosso lugar. Isto é uma evidência da nossa salvação. Esta evidência é colocada em nós através do Espírito Santo, que aplica o que Jesus garantiu na cruz. Se sofres por causa do Evangelho, isso é evidência de que essa graça que te está a ser dada foi Jesus que garantiu na cruz por ti. E para ti. Tu não consegues fazer isso sozinho. Não foste tu que decidiste, lembraste de, ok, eu vou viver e vou sofrer pelo Evangelho. Não, foi Jesus que garantiu isso na cruz. Porque isso é graça na tua vida. Nenhum de nós hoje aqui tem a elite romana, a elite da guarda romana à perna por sermos cristãos. Ninguém aqui tem os soldados de Roma a correr atrás de nós. Ei, cristão, para! Ninguém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Portugal ser um país livre em que podemos adorar o nosso Senhor Jesus sem perigo de vida. Graças a Deus. Devemos dar graças a Deus por isso todos os dias. E devemos orar continuamente por esta liberdade no nosso país. Não só no nosso país, como lá fora. Ainda hoje oramos pelo Parlamento Europeu. Fazemos isso todos os domingos para outros países. No entanto,
é importante estarmos firmes ao ponto da nossa fé não estar dependente desta liberdade. O que é que eu quero dizer com isto? A nossa fé não deve estar dependente da liberdade que nós temos. Deus está connosco aqui em Lisboa e estará connosco se estivermos em qualquer lugar do mundo. A nossa fé depende do nosso Deus e não do nosso GPS. Não somos pessoas de fé apenas aqui. Somos pessoas de fé em qualquer lado. E isto deve alargar os nossos horizontes relativamente ao progresso do Evangelho. Era isto que trazia alegria a Paulo, que o Evangelho estava a progredir, estava a avançar. A tendência natural é fecharmos-nos aqui, é agarrarmos-nos ao que temos. Devemos largar isso e pedir a Deus que nos ajude a abrir os olhos para outros lugares também. Como a Margem Sul, por exemplo. Eu preciso de ajuda, dessa ajuda, todos nós precisamos dessa ajuda, porque isto não se faz com cada um de nós para seu lado. Mas isto faz juntos num só, no mesmo Espírito Santo. Nós precisamos de ser abertos para isso. Quero aproveitar esta oportunidade para abrir um pouco do meu coração para com a Igreja relativamente a este ponto da nossa missão na Margem Sul. Como a Igreja sabe, inicialmente eu estava destacado, juntamente com a minha família, para dirigir esta missão de uma nova igreja, de uma plantação de uma nova igreja na Margem Sul. Mas como já foi partilhado com a Igreja no início do ano, depois de um período de oração e reflexão conjunta com os pastores da Igreja, chegámos à conclusão que essa era uma chamada que não estava confirmada por Deus no meu coração. E é importante referir isto porque estou convicto que este meu passo atrás declarado mostrou, na altura, uma decisão precipitada da minha parte quando me disponibilizei para estar à frente da missão na Margem Sul. E também, com isto, mostrou motivações no meu coração que não seriam as mais acertadas. Então, eu dei este passo atrás, que foi declarado perante a Igreja, para mostrar que o meu passo à frente que eu tinha dado anteriormente tinha sido algo imponderado e precipitado, e que também haviam coisas no meu coração, pessoalmente, que não eram as mais acertadas para eu estar a dar esse passo em frente na Margem Sul. E isto porquê? Isto para que a minha própria fraqueza pudesse ficar à vista da Igreja. Para eu próprio depender mais de Deus, na união cristã que devo ter com os meus irmãos aqui. É claro que tem sido um processo em que tem havido uma avaliação espiritual da minha vida em particular, mas como este caminho não é só meu, como esta luta não é só minha, a minha fraqueza não podia ficar escondida em mim. E por isso partilhámos isto à Igreja. E desde já agradeço as orações da Igreja por mim, pela minha família. A vossa presença e o vosso cuidado têm sido preciosos para nós. Agora, eu não quero partilhar isto para levar palmadinhas nas costas e receber a vossa aprovação. Não é isso que se trata. Até porque o que eu mais precisei na altura, quando isto aconteceu, e preciso agora, continuo a precisar, é de correção espiritual. E partilho isto porque acredito, e quero fazer isto de forma humilde, mas acredito que enquanto pastor, este também pode servir como exemplo da luta espiritual comum que devemos travar como Igreja. Acredito nisto, que isso também possa ser um exemplo para cada um de nós da luta comum espiritual que nós devemos travar enquanto Igreja. A nossa principal oposição não é humana. Era o que Paulo também estava a dizer aos Filipenses. Paulo, noutra carta, vai dizer que a nossa principal oposição não é carnal, mas é espiritual. Aos Efésios, quando ele diz que nós não lutamos contra a carne, nós lutamos contra as forças espirituais do mal. E isto é lutar pela fé do Evangelho. Esta é uma luta que nós lutamos juntos no Espírito. Por essa razão, é ainda mais importante que possamos abrir os nossos corações à Igreja. Confessarmos os nossos pecados. Confessarmos as nossas fraquezas uns aos outros. Tal como Paulo estava a pedir dos Filipenses. Para não desfalecermos sozinhos nessa luta.
mas para avançarmos com confiança juntos no Espírito. Eu não tinha como ficar sozinho naquele impasse onde eu estava há meses. Eu tive de partilhar isso com os pastores e depois mais tarde com a igreja, porque esta não era uma luta só minha. Acontece no meu coração, mas é uma luta onde a igreja também está envolvida. E nós sentimos que temos avançado juntos nisso. Afirmamos e recordamos estas coisas, por exemplo, quando tomamos a ceia do Senhor, quando juntos lembramos o que Cristo fez. Nós estamos juntos nesta luta pela fé do Evangelho. Nós recordamos isto quando, por exemplo, tomamos a ceia do Senhor. Por exemplo, queremos trabalhar a nossa hospitalidade de cada família para, ao abrirmos as nossas casas, abrirmos os nossos corações e recebermos corações que se podem abrir também. Alguns dos homens aqui estão a reunir na igreja ao domingo antes de EBD para orarem. As mulheres têm estudado juntas a palavra. Os homens têm estudado juntos a palavra. Os jovens têm estudado juntos a palavra. Os adolescentes têm estudado juntos a palavra. A igreja tem estudado a palavra, orado junta, em particular no culto de quinta-feira. Isto é graça de Deus derramada na vida da nossa igreja. Podemos observar esta luta comum na vida da nossa igreja. Não queremos ficar por aqui, queremos mais. E nós reconhecemos que isto é graça derramada na vida da nossa igreja. E devemos procurar mais estas coisas. Quero terminar voltando a insistir no ponto das dificuldades que o texto nos traz. De facto, não precisamos de um exército romano atrás de nós para sabermos que temos oposição por vivermos de acordo com o Evangelho. Não precisamos ter um exército romano atrás de nós para sabermos que temos oposição por sermos fiéis a Cristo. A oposição pode aparecer em qualquer lado. Nos nossos trabalhos, nos nossos amigos, até nas nossas famílias a oposição pode aparecer. Vários de nós aqui reconhecem as dificuldades de viver fielmente a fé nestes contextos e até noutros contextos que eu não estou a mencionar aqui. É difícil, irmãos. Reparem que o apóstolo Paulo nunca diz que não é difícil. Nunca ele diz isso. Nós assumimos que é difícil, mas nós não desanimamos. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Nós não nos assustamos. Porque lutamos juntos. E porque Cristo é maior do que as nossas dificuldades. É difícil, mas nós não desanimamos. E reparem, também corremos sempre o risco de, num contexto de liberdade religiosa como aqui em Portugal, somos um país com liberdade, corremos sempre o risco de cair num adormecimento espiritual. Porquê é que eu digo isto? Julgando que não temos oposição, acabamos por ignorar a terrível oposição que o nosso próprio pecado representa sobre as nossas vidas. Quase que entupimos os nossos ouvidos com o silêncio que existe lá fora por não haver perseguição religiosa no nosso país e não conseguimos escutar o nosso próprio pecado. Podemos cair neste adormecimento espiritual e ignorar a terrível oposição que o nosso pecado representa nas nossas vidas. Passamos anos a namorar uma tentação. Passamos anos a habituar os nossos corações com o prazer carnal que algum pecado nos dá. E depois percebemos o quão pequena é a nossa alegria em Jesus. E quão fraca a nossa comunhão diária com Deus. E ficamos admirados. E também sabemos que o pecado nas nossas vidas tem deixado consequências com as quais temos de lidar. Sejam consequências pequenas ou consequências grandes. Deus conhece o coração e a situação de cada um de nós aqui esta manhã. A nossa força e esperança no Espírito Santo é feita olhando para Jesus, como Paulo depois vai continuar a escrever no capítulo 2. Esta nossa força e esperança no Espírito Santo é feita ao olhar para Cristo. O Espírito Santo encaminha-nos para Cristo, que levou o nosso pecado e a nossa culpa sobre si mesmo na cruz.
Já não vivemos desanimados e presos aos nossos pecados, ainda que eles estejam bem perto e ainda que soframos algumas das suas consequências. Mas já não vivemos desanimados e presos aos nossos pecados porque Cristo venceu o poder que o pecado tem nas nossas vidas. Cristo venceu esse poder. Amém? Acreditamos nisso? E acreditem, é verdade. Não existe pecado na nossa vida, por mais forte que seja, que não possa ser vencido pelo amor de Jesus em nós. Se esta manhã tens algum pecado que está a dominar a tua vida e que não o consegues largar, acredita, esse pecado não é mais forte do que Jesus. E é isso que experimentamos quando lutamos juntos pela fé do Evangelho, suportando uns aos outros em oração, aprendendo com os outros, observando e imitando os nossos irmãos. Nós percebemos, se existe crescimento espiritual na vida do meu irmão, se o meu irmão conseguiu vencer aquela tentação, Cristo tem o mesmo poder para fazer isso na minha vida. Querida Igreja, corramos juntos para Jesus. Não fiquemos isolados nas nossas fraquezas, nos nossos pecados e até na oposição física que possamos sofrer. Não fiquemos isolados nessas coisas. Jesus sofreu tudo isso por nós contra si mesmo, ao carregar os nossos pecados na cruz, para que sejamos libertados do peso do nosso pecado e da nossa culpa para uma comunhão com Deus no Espírito Santo. E para que no meio da dor encontremos a nossa vida, o nosso alívio e o nosso conforto em Cristo. Cantámos isto hoje, embora a chorar. Agora esqueci-me do resto da letra. Pai, faz-nos plantar sementes do eterno, frutos do teu reino. Embora a sofrer, tuas bênçãos vamos colher. Nós podemos cantar isto porque Jesus sofreu no nosso lugar. A nossa esperança não está na nossa cidadania portuguesa, na nossa cidadania brasileira, na nossa cidadania americana. Não sei se há mais cidadanias no nosso meio. Não quero ignorar nenhum dos irmãos. Mas a nossa esperança não está em nenhuma dessas coisas, tal como a esperança dos filipenses não estava no facto de eles serem cidadãos romanos. E isso era importante naquela época. A nossa esperança está na cidadania eterna, na Jerusalém celestial, no reino de Deus, onde Cristo é Rei eterno. A nossa vida já não é nossa. A nossa vida é do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude.